Boa noite, Caldas Novas. Enquanto isso, o podcast começando agora, eu faço um convite para você que está chegando agora, se inscreve no nosso canal do YouTube. Enquanto isso, o podcast, ative o sininho aí, clica no sininho, ativa as notificações aí, participe do nosso canal, compartilhe. Pegue a pipoca, o guaraná, chame a família, sente no seu sofá confortável e reclinável, porque a entrevista hoje é uma super entrevista. Na verdade, vai ser uma aula de empreendedorismo, de sucesso, de superação com um empresário que é bem sucedido em Caldas Novas, no Brasil e no mundo. Ele vai bater um papo aqui no Enquanto Isso Caldas Novas e vai contar um pouco da sua história de desenvolvimento, de crescimento. Já está aqui no estúdio, eu quero dar boa noite para o nosso convidado, José Roberto Assi. Boa noite, José Roberto. Boa noite, Cláudio. É um prazer, uma honra estar aqui com vocês, com você. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço a sua presença aqui. Sei que o seu tempo é difícil, o seu tempo é valioso, é concorrido, mas eu quero começar logo a pergunta com o seguinte. O Zé Roberto, antes de falar em plantadeira, de virar JAC, sucesso que é hoje, tem uma história de um maestro que alguém queria ser maestro antes disso tudo. Conta pra gente, conta como que foi isso. Eu realmente gosto muito de música, né? Música, especialmente música clássica, né? E eu quis fazer o curso de regência, né? Para ser maestro profissional, queria reger orquestra. E aí eu estudava muito, levava muito a sério, né? Então meu pai me prestigiou porque ele viu que eu estava, assim, realmente dedicado, né? Aí eu fiz 2 anos na Unicamp, né? Como o curso de regência. E aí os meus amigos lá um dia me chamaram, né? E falaram lá, Zé, nós temos uma coisa para falar para você. Eu falei, mas o que foi? O que eu fiz, né? Ele falou, não, como músico, você é um ótimo agrônomo, então vai fazer agronomia. Porque eu tinha feito 1 ano de agronomia, aí fez 2 de música, aí voltei para agronomia, eu vi que eu não tinha vocação para música, assim, nesse nível, né? Entendi. Porque um maestro de orquestra, ele tem que ter ouvido absoluto, gestão formidável, tem que ter uma memória fotográfica, né? Então, são aptidões que eu não tenho. Então, Entendi. eu preferi, assim, seguir a minha... Foi muito bom, sabe? O meu pai, depois de muitos anos, né, quando eu já tinha fundado a JAC, eu falei, pai, eu acho que os 2 anos de música foi até mais importante do que os 5 anos de agronomia. Por quê? Porque eu levei muito a sério. Eu acho que a gente tem que levar as coisas sempre muito a sério, né? E aí eu desenvolvi muita sensibilidade, né? Pelo belo, né? Pelo bem feito, pelo harmonioso, né? Principalmente o belo, sabe? O belo, a obra de arte, né? Tanto que a principal filosofia da JAC é fazer os melhores produtos do mercado e que sejam considerados obra de arte pelos agricultores, né? Então, assim, você vê um produto e se emocionar. E nós já lançamos vários produtos, né? Eu falo isso com bastante humildade, que emocionaram os agricultores. Inclusive tem um atual que está fazendo muito sucesso na América do Norte, mas muito sucesso mesmo. E ele assim, é muito legal você ir e ver o cliente montando ele na máquina e começando a plantar e ver o olho brilhando do cara, sabe? Entendi. Então, né, tudo é arte, né? Arte, emoção, fazer coisas que mudem a vida das pessoas, né? Isso é importante. Mas vamos voltar um pouquinho lá atrás. Você chegou em Caldas Novas em 87? Eu me formei em agronomia, né? E cheguei em setembro de 87. Você veio para trabalhar para uns japoneses que era Nomura, né? Era Nomura. Isso, quando eu me formei, um pouco antes de eu me formar, até eu cruzei com a minha mãe em casa, assim, e ela falou assim, e aí, você vai para onde, né? Quando se formar, né? Aí eu pensei, eu nem tinha... E fazia mais 4 meses eu já me formava, né? Aí eu ia escrever 500 cartas currículo, né? E mandar para os diretores de empresas agrícolas. Na época a gente puxava isso aí na lista telefônica, né? Aí eu ia na telefônica, pegava listas de vários lugares do Brasil e elegi 500 empresas agrícolas para mandar o currículo. Páginas amarelas. Páginas amarelas, aquela letrinha pequena. Aí um amigo meu tinha uma máquina de escrever eletrônica, que a gente fizemos no papel verger, era
Um negócio chique pra caramba. Aí mandamos 250, já teve 3 propostas. E por acaso 3 de japonês, de grupo japonês. E esse da Nomura Brás foi muito legal porque eu gostei muito, porque era para desenvolver um pacote tecnológico para o Cerrado. E então eu sempre tive muita curiosidade na área de ciência e tecnologia, né? Eu sempre gostei muito disso. Então eu falei, poxa, isso é o emprego dos sonhos, né? Você recém-formado, ser convidado para participar de uma empresa japonesa que vai investir no Cerrado. Na época o Cerrado não tinha uma agricultura forte, né? Nem perto do que temos hoje. Era Cerrado mesmo. Era o Cerrado. E aí foi interessante que eu fui entrevistado pelo presidente da empresa no Brasil, lá na Avenida Paulista, no escritório super chique, porque a Nomura era um dos maiores grupos financeiros do mundo, né? E aí ele falou assim, ó, vou fazer a pergunta agora que todo mundo desiste. Você conhece Caldas Novas, Goiás? Eu falei, nunca ouvi falar. É lá. Eu falei, não importa, eu tô dentro, né? E aí, quer dizer, eu arrumei o emprego porque eu fui o único que quis sair de São Paulo e ir pro meio do Cerrado. Saí de São Paulo e vim pra roça. Vim pra roça, né? Aí eu confesso que quando eu passei em Corumbaíba eu dei uma desanimada, sabe? Tipo assim... Tipo assim, pra onde eu estou indo? Porque até Araguari tava indo bem, né? Tá indo Passou bem. eu falei, caramba, cara, pra onde eu tô indo? Aí cheguei em casa, achei melhorzinho, tinha 8.000 habitantes na época, porque já tinha, assim, a Milton Pizzaria, já tinha um mínimo, né? Pelo menos tinha algum lugar para comer, né? Para comer. E aí eu falei, não, tá, minimamente tá bom. Mas pra você ter uma ideia, na fazenda, que hoje é a fazenda dos Tomazinos, não tinha energia elétrica, né? E hoje, onde é a sede da JAC, foi onde eu morei. Ali era o conjunto de casas da Nomura Brás. Inclusive a casa que eu morei está de pé ainda, né? A gente ainda não derrubou, algumas a gente já derrubou. Aquela quadra onde está a JAC hoje foi a quadra que eu vim trabalhar. Era a chácara da Nomura Brás, nós morávamos ali e ia para a fazenda todo dia. Entendi. Na Nomura Brás você ficou quanto tempo? Aí eu fiquei 4 anos, Cláudio, porque... Eles falaram que eu queria muito... Eu sempre fui muito ambicioso, né? Eu sou mega ambicioso, né? Eu tenho muita ambição, né? De fazer. Ambição, na minha ignorância, vou falar, não é pecado, né? Eu sempre tive ambição... Para tudo que eu faço, eu quero, assim, fazer, assim, de alto nível, né? Quero tentar, né? Então, na Nomura Brás, eu já queria crescer. E aí eles falaram, para você crescer mais... É só com 30 anos, né? E tinha uma questão da idade. Você a cultura... tinha 28 na época. Não, tinha menos. Tinha menos? 26, 27. E daí... Aí eu falei, não, agradeci, fiquei 4 anos, acho que eu dei o retorno, né, para eles. E sou muito grato até hoje, né? E eu lembro que na época até o pessoal falava, nossa, mas ninguém sai da Nomura Brás, né? Porque eles não mandavam ninguém embora, né? Entendi. O japonês só mandava embora se fosse um caso muito grave, né? Só que aí depois veio a crise da década de 80 do Japão e a empresa fechou, né? Então, as pessoas se iludem às vezes, né? E eu percebi que aquilo ali não era uma coisa muito vitoriosa, porque era muito assim, acomodado, né? Então, tudo tem que ter ambição, né? Porque você tem que estar sempre se renovando, né? Sim. A única constante do universo que todo mundo concorda é que tudo se renova, né? Então, se você não... Sim. Na fé católica também, se você não se renovar, você perde aqui no podcast, se você não estiver todo dia pensando como é que você vai melhorar E assistindo os erros, procurar novas tecnologias, você não vai conseguir prosperar. Então, eu acho assim, no casamento, né? Se você não investir, você não tem retorno. Tudo relacionamento com os filhos, né? Assim, tudo que, se você pensar, né, tudo é investimento, né, na sua saúde, né, então tudo isso faz parte. Quando você veio para Caldas Novas, você já tinha família? Já era casado? Não, eu era solteiro, aí eu conheci a Maria Clara 1 ano depois. Aqui em Caldas? Aqui em Caldas. Aí foi rápido, eu conversei com o pai dela, fiz o pagamento do dote e rapidinho já... Pagou o dote? Paguei. Quantos anos de casado? 33. Tem quantos filhos? Tenho 2 filhos. Quais são os nomes dos filhos? O Matheus Assi, que hoje é CEO da... O Matheus é o CEO lá, né? Da JAC. A Roberta Assi, que ela tem um escritório junto com a sócia dela, né? A Júlia
Perfeito. Elas são arquitetas, né? Mas ela mora em Goiânia, né? Entendi. O Matheus ajuda você em tocar os negócios. Hoje assumiu a rédea e a direção. Eu ajudo ele. Porque ele tá muito bem. O Matheus é um menino de ouro. Nossa, é um grande... Eu tive o prazer de conhecê-lo quando nós fomos fazer a visita na JAS lá. Mas quando você... Aliás, ele teve também o empreendimento dele. Eu acho que vale a pena você convidar ele para vir aqui também. Pô, será? Você vai se surpreender. Vamos contar essa história. Matheus, seu convite já está feito aqui para vir bater um papo do Empreendedorismo Podcast. Quando você saiu da Namonobras? Quando você saiu da Namonobras, o que você foi fazer? Então, eu abri uma consultoria, né? E aí eu trabalhei 6 meses nessa consultoria, fazendo projeto agrícola, e aí a Pioneer Sementes me convidou para ser representante comercial. Sim. Aí era incompatível, né? Você ser representante e ter uma consultoria. Então eu fechei e aí virei representante comercial da Pioneer e também sou grato até hoje. Foi uma grande experiência. Aí eu comecei em 92 na Pioneer. E aí, em 96, a Pioneer teve um problema seríssimo, né? Com secagem de semente na usina aqui de Itumbiara. E aí, na época era milho verão, era plantado em outubro, e a gente, em setembro, tivemos que trocar a semente, devolver o dinheiro, porque muita semente não tinha capacidade germinativa. E aí eu fiquei quase 15 dias trabalhando direto, dia e noite, fazendo teste de germinação, trocando semente por outros. E aí, num sábado à tarde, lá na Agrícola Godoy, né, eu estava chegando uma carreta com semente nova. O cliente ia plantar porque era um pivô central, plantava um pouco mais cedo. Eu escolhi o disco na época, era plantadeira só a disco na época, e escolhi o disco errado e o plantio ficou ruim, né? E daí o cliente, né, falou, a culpa foi sua. Daí eu senti aquela dor, né? Você sente uma dor muito grande, né? De, poxa, faz tudo bem feito, tudo com excelência, né? E de repente... Com a melhor intenção possível. Com a melhor intenção. Em agosto, a gente já visitava todas as propriedades, olhava linha por linha da plantadeira, o que tinha que trocar, tal. Assim, era uma assistência muito intensa, muito, né, compromisso com o cliente. Aí, fazer uma burrada dessa. Aí eu falei, mas assim, o ser humano, eu acho que ele não... Parece que hoje ele não convive muito com a dor, né? Mas eu gosto muito dessa dor, né? Essa dor porque ela é uma alavanca muito forte, né? A dor é uma alavanca poderosíssima, né? Então eu falei para mim mesmo, falei, olha, tá doendo, mas não é pouco, não. Eu lembro eu dirigindo a caminhonete no Chapadão de Catalão, assim, coração, assim, tava uma dor assim, horrível, né? Assim, puxa, eu não tinha como corrigir, né? E fica aquele... Aí eu falei, mas eu preciso ter um lucro. Aí eu peguei o dosador, levei para casa. Não tive coragem nem de comprar um motor elétrico, né? Eu levei na torneadora, fez uma manivela, minha esposa girava a manivela e eu fiz uma janelinha no dosador para enxergar como é que ele funcionava. E aí vi as oportunidades que tinha ali, né? Ou seja, quando você estava no pior momento da sua vida, vamos assim dizer, foi quando você teve um insight para criar o seu primeiro produto, aí que apareceu o seu primeiro produto? Foi aí em 45 dias, né, eu criei a base tecnológica do titânio. Sim. Um ano depois abri a empresa e o titânio hoje é o dosador mecânico mais popular do Brasil, né? Ou seja, quando você... A sua primeira invenção hoje foi o dosador titânio, que são aqueles discos que fazem o plantio. Tem os discos e o dosador, né? São coisas distintas. Vai no dosador. O disco vai em qualquer dosador e tem o dosador também que é melhorado, né? Então... Foi nesse momento de dificuldade que você criou inventou esse produto? Mas teve um evento antes, Cláudio, que para mim pessoalmente eu acho que distingue um pouco esse momento. Sim. Isso foi em setembro de 96, né? Sim. Aí em setembro de 97 eu abri a empresa, que me preparei e tal, né? Mas em agosto de 96, um mês antes, eu percebi que eu não tinha mais muito futuro na Pioneer. Ou eu ia continuar sendo um representante o resto da vida. Na época eu lembro até eu conversei com o CEO da Pioneer,
que ele achava, assim, um papo aberto mesmo, o que ele achava de eu ser um gerente, ou talvez futuramente um diretor, uma coisa assim, né? Crescer. O que ele achava, né? Ele falou, eu não acho não. Ele falou assim, Zé, você não tem esse perfil. Eu achei bacana, a gente tinha muita abertura na Pioneer, sou amigo dele até hoje, é um grande, o Daniel Glatt, né? Aí ele falou, cara, você não tem esse perfil de corporativista, você vai arrumar encrenca, vai arrumar confusão aqui, não é o seu perfil, né? Te admiro e tudo mais, né? E aí eu concordei, falei, eu só te liguei para... Eu não tenho perfil corporativo, né? Não sou o cara corporativo. Aí eu comecei a escrever o que eu queria então, né? Aí eu escrevi exatamente o que é a JAS hoje, né? Queria construir uma empresa que tivesse alguns produtos realmente que trouxesse muito valor para o cliente. Não podia ser coisa que precisasse investir muito dinheiro, porque eu não tinha. E que pudesse crescer e estar ali para competir, que é o que eu mais gosto de fazer, né? Competir, né? Competir, assim, dar o máximo, né? Para realmente competir. Eu adoro competir, né? Não que o meu competidor seja meu inimigo, isso é de jeito nenhum. Pelo contrário, os competidores nos ajudam muito, né? O inimigo é o cara que fica queimando lá embaixo. Esse é o inimigo, né? Mas Sim. o competidor não é o inimigo. O competidor é uma régua de É desafio. uma régua de desafio, é um colega de caminhada, sabe? Mas eu sou competitivo, entendeu? Não dou moleza, não. Então, assim, e também não quero que me dê moleza. A gente tem que competir para trazer o melhor pro cliente, né? Entendi. No caso de uma empresa, né? Então, uma aí, competição saudável, né? e aí você desenhou um mapa mental da JAS, foi o quê? Num insight de uma Não, noite? está escrito até hoje, inclusive eu tenho até hoje. Foi no... Eu gosto muito de fazer renovação mental, né? Assim, que seria uma meditação não religiosa, né? Sim. Fechar o olho, imaginar uma bola branca, assim, a palavra yes, né, em inglês, e aí você descansar, né? Você fica ali 5 minutos todo dia de manhã, eu costumo Meditando. fazer. Para você dar Fazer uma higiene mental. Uma higiene mental. Isso é muito bom, isso é muito bom. Grandes empresários como você fazem isso, eu tenho certeza. Você disse em uma entrevista que tem medo do capital. Explica isso pra gente. Eu não sei se é exatamente essa pergunta, mas assim, não sei se eu exagero muito, não sei, mas eu acho que a nossa vida, né, ela tem que ter uma missão, um sentido, né? Tudo bem, quando você está lutando para sobreviver, às vezes a sobrevivência é o seu sentido, né? Sim. Talvez as pessoas que estão ouvindo, estou tentando sobreviver, você fala de por sentido, tá bom, então... Mas uma vez que você tem o mínimo de sobrevivência, né? E hoje eu acho que não está difícil, né? Hoje o mundo é muito rico, né? A gente tem que ter um propósito, né? Poxa, o que eu realmente quero fazer? Né? Uma coisa que eu gosto muito é de imaginar o momento que a gente vai partir, né? Então, poxa, o que aquela pessoa fez, né? Não tanto que nem empreendedorismo, porque isso... É bacana você valorizar isso, Cláudio, as pessoas valorizam, mas no final a gente não vai ser conhecido porque foi empreendedor de sucesso, porque foi governador, porque... isso vai... São rótulos. O que você realmente vai ser conhecido pelo que você realmente fez. Sim. Né? Com as pessoas, trouxe benefícios, né, para as pessoas, para a sociedade, você ajudou, você... Né? Então... Dentro da sua característica, no meu caso, eu não consegui ser músico, né? Então eu tive que, como agrônomo, hoje eu me sinto muito realizado como agrônomo. Graças a Deus, a verdade veio no momento certo e te inspirou a custear a agronomia aí. Então, eu tenho medo do capital pelo seguinte, eu amo o lucro, sabe? Eu vou te explicar. Sim. O lucro, o que é o lucro? É você fazer mais com menos. Sim. Então, talvez nesse podcast aqui a gente está tendo lucro, tentando fazer
mais com menos, levar a melhor mensagem, fazer o melhor possível. Sim. Isso é lucro. Você faz mais do que você está gastando aqui de energia, de alguns investimentos que você fez. Entrega mais do que Entrega mais do que você consumiu, né? Vamos dizer. Isso é lucro, né? Então, uma empresa que gera lucro, ela está gerando benefício para a sociedade toda. Está gerando benefício para os clientes, está gerando facilidade, gerando imposto, gerando emprego. Então, isso é lucro. E gerando lucro também para os investidores, né? Executivos, etc. Só que, às vezes, no mundo hoje existe um materialismo assim, muito, muito desenvolvido. Então, lucro não tem nada a ver com dinheiro, né? Então, às vezes, você botar o dinheiro na frente do lucro. Entendi. Aí é problema, porque muitos escândalos, às vezes, que acontecem, como talvez aquele lá das lojas americanas, foi porque colocam uma cenoura muito grande, uma metodologia de colocar só o dinheiro. O dinheiro pode ser um estímulo, né? Mas não é tudo. Não só, não pode. Se for só o dinheiro, aí é perigoso. Então, mas o lucro não. O lucro é maravilhoso, Sim, né? Porque o lucro é consistente, né? Ele é resultado de resultado de um bom trabalho. Quando você antes da JAS, teve uma outra empresa, não teve? Teve um momento difícil na sua história, não teve? Sim, a própria Pioneer, né? Eu tinha uma empresa. Após a Pioneer, parece que teve. Não teve a Apollo, não teve? Na verdade, a Apollo é a mesma empresa que a JAS. Eu vou te explicar. Porque quando eu tive esse evento na Pioneer e abri a empresa. A Apollo já existia. Não, aí eu fundei a Apollo. Sim. E eu fiquei 10 anos sendo representante Pioneer e tocando a Apollo. Tocando a Apollo em paralelo. Por quê? Porque eu não sabia nada de indústria, de propriedade intelectual, patentes, gestão, impostos, fluxo de caixa. Você começou a estudar aquilo que o CEO falou que você não tinha expertise para aquilo. Aí você falou assim, eu vou continuar garantindo sobrevivência. Exato. E vou fazer um estudo para que eu possa aprender aquilo que eu não tenho domínio. Exato. Então, e aí nessa época eu trabalhei muito, né? 12 horas por dia, 6 dias por semana, porque eu tinha que tocar a Pioneer, que não era brincadeira, não era né? fácil. E a outra também. E aí depois de 10 anos eu acho que eu me senti preparado e aí eu mudei o nome para JAS, porque Essa pergunta que eu ia te fazer, por que de Apollo para JAS? É porque a gente, desde o começo, desde o primeiro dia, Cláudio, eu já tinha definido assim que a gente ia ser líder global em tecnologia. Né? Mesmo líder que no primeiro... global em tecnologia. Isso foi uma coisa que estava no mapa mental. No mapa mental, no primeiro dia, né? Porque o que implica? O primeiro dia foi assim, chocante. O meu cunhado emprestou uma casa de 70 metros quadrados, nem comprava aluguel. Eu contratei uma secretária e um ajudante braçal. Esse é o primeiro dia da empresa Líder Global. Da Líder Global. Líder Global. Mas o que... Realmente, nesse começo, eles não entenderam nada. Mas depois, quando já tinha 10 funcionários, por exemplo, eles já começaram a entender o que era ser. Eles conseguiram ver aquilo, conseguiram visualizar com seus olhos o que você via. Porque ser líder global, sem ser ainda líder global, você tem que se comportar como se você já fosse, né? Então, o seu comportamento, por exemplo, hoje nós temos, a gente deve falar isso daqui a pouco, uma operação muito forte nos Estados Unidos. A gente vai falar A gente é respeitadíssimo nos Estados Unidos, tem uma marca fortíssima. Tá, mas vamos voltar lá atrás. Então, isso se você não se preparar no primeiro dia, no day one, você não chega onde nós chegamos hoje. Ou seja, quando você entrou na sua sala, na JAS, com 70 metros quadrados, uma mesa, um dono e um colaborador, que era a secretária, você mentalmente já entrou e falou, eu estou entrando na empresa que vai ser líder global do mundo. Em tecnologia. Tecnologia. Onde a gente atuar, nós vamos ser líder. E hoje nós somos. E hoje nos Estados Unidos, o produto que a gente tem lá, nós somos líder. Para que vocês que estão assistindo agora e não conheçam ainda a história do José Roberto Assi, José Roberto Assi é um super power mega blaster empresário e ele vai contar daqui a pouco quem é e nós vamos falar da empresa do José Roberto Assi, a JAS. Né, Zé? Mas vamos continuar, vamos
Como dizia Jack o Estripador, vamos por partes. Sim, e aí, como é que foi esse primeiro ano da JASP? Conta aí, qual foram os 3 maiores desafios, as 3 maiores conquistas? Volta lá atrás, o primeiro ano. O primeiro ano da empresa é praticamente um desastre, né? Deu tudo errado, né? Tudo. Inclusive, tudo nós, depois de 8 meses, nós fechamos para não quebrar, né? Fechamos para pagar as contas, tal, pagamos e fechamos para não... E o engraçado, nós estava crescendo, né? Só que quanto mais crescia, mais o fluxo de caixa ia para o balde. Para cada real que entra, 2 que saem. Ia sair. Eu fechei, tinha acho que 3 funcionários, né? Um, inclusive, já era um torneiro mecânico, né? E aí eles ficaram muito tristes. Eu falei, olha, gente, eu tô fechando porque se eu não fechar... Mas assim, eu vou reabrir. Eu falei, se vocês estiverem dispostos, né? Aí eu fechei, organizei a empresa, a gente trabalhava o dosador e o disco. Aí eu percebi que eu tinha que começar com o disco, que era muito mais simples. Aí a Pioneer patrocinou também, e depois de 3 meses a gente abriu de novo. Você fechou, ficou 3 meses fechado e 3 meses depois abriu de novo. Abriu de novo. Para pensar, para refletir, para reorganizar a empresa, né? Olha só. Aí contratei as mesmas pessoas, né? Que bacana. Aí a gente, aí o fluxo de caixa a gente já começou a organizar. Entendi. Aí a gente foi aprendendo cada vez, mas assim... Esse já era no segundo ano, de 3 meses depois do segundo ano. Já era o segundo. Você deu 10 passos para trás e voltou já com força total. E aí, quando você voltou, o próximo ano, como foi? Então, foi ainda muito duro, porque o dosador que a gente tinha no mercado, apesar que a gente não trabalhou mais forte nele, focamos no disco, ele tinha 44 itens, né? Eu lembro que tinha uma época que já tinha dado problema em 15 itens. Sim. Muito molde, muita... Aí eu vi que já deu problema em 30 itens. Eu falei, daqui a pouco vai estar... Acho que uns 4 itens era parafuso. Eu falei, não é possível que vai dar problema até nos parafusos. Eu acho que até no parafuso deu problema. Porque a industrialização, cara, é tudo muito complicado, muito. Linha de montagem, né? Então, são coisas que eu falei, não, então pelo menos como eu tinha o ganha-pão na Pioneer, eu ia, né? Dosando. Aí depois de 10 anos, aí sim, aí foi legal, porque eu saí da Pioneer e aí eu já estava bem experiente, aí que começou a empresa a crescer mesmo, aí que foi. Sua primeira patente qual foi? A primeira foi quando começamos a empresa, inclusive quase eu perdi ela por causa dessa inexperiência, né? Entendi. Ela foi a do disco, né, com rampa, disco. E por causa dela, inclusive, eu recebi das mãos da presidente Dilma, na época, em 2013, sim, o prêmio Inventor Inovador Nacional, né? Em 2013 você recebeu o prêmio Inventor Inovador Nacional da FINEP, né? O prêmio FINEP de Inovação Tecnológica. Que bacana, José, que bacana. Foi uma honraria, assim, eu até me assustei porque eu estava lá, fui com a minha esposa, eram 5 finalistas, e o do Sudeste sempre ganhava, sim, né? E aí eu falei, não vou ganhar, né? Vai ficar em segundo. Aí levei minha esposa, porque estava por conta da FINEP, né? Falei, vamos passear em Brasília, né? Vamos passear, vamos aproveitar. Aí o cara, ganhador era eu. Ganhador nacional, José Roberto Assi. E aí? Aí eu tive que cumprimentar o Temer, a Dilma, lá foi tenso. Mas foi bom? Eu acho que foi muito bom. É um prêmio que é uma pena que agora... É um prêmio que eu conheço desde criança, o Prêmio FINEP de Inovação Tecnológica, era famosíssimo. Sim. E não sei por que pararam com o prêmio, né? Ou vão pausar, mas essas coisas que a gente não entende no Brasil, né? Um prêmio que... Coisas boas não vão para frente. Não, sabe, é um prêmio que eles chamavam de o Oscar da inovação, né? Realmente era um prêmio... Eu já tinha chegado numa final, já era a segunda final que eu tinha chegado. Que bacana. A outra eu perdi para um médico, né, que tinha criado uma coisa muito bacana. Mas é legal, Cláudio, por que nós ganhamos o prêmio? Sim. Porque tinha que ser uma patente e, ao mesmo tempo, tinha que ser um produto comercial que trouxesse riqueza. Então, nós tínhamos uma patente vigente na época, né? E esse produto é o disco. E o disco, segundo o INPI, pelo volume de disco que a gente vendia, ele agregaria 3 a 4 milhões de toneladas no PIB agrícola
porque ele reduz os duplos e as falhas Sim. no plantio e acrescenta produtividade. E isso, num cálculo grosseiro, né, alimentaria de 8 a 10 milhões de pessoas por ano, né? Ou seja, a sua invenção, ela corrige algumas falhas que tem das plantadeiras e essa correção dessa falha aumentaria a produção para alimentar de 8 a 10 milhões de pessoas. Você acha que isso não é digno de um prêmio? Isso é digno de um Oscar mesmo. Parabéns. Foi assim, é uma coisa que todo dia eu acordo e lembro disso, né? Assim, que parabéns. A gente pode, mas assim, sempre com muita humildade, porque cada um tem uma missão, né? Então, acho que às vezes você dá a mão para uma pessoa é muito mais do que alimentar 10 milhões, né? Então, é tudo, eu gosto de ver a coisa assim muito mais sem muita, porque a visão humana, né? O grande é aquele, né, que faz coisas grandes, mas na verdade não é bem assim. Às vezes você vê uma pessoa que não aparece, mas que é gigante, né? Eu conheço muitas pessoas que nunca vão aparecer e que fazem coisas grandes, né? Coisas grandes. Então não estou querendo diminuir o que a gente fez, mas prestigiar também né, muita gente que eu sei que faz coisa grande. Né? Nessa época do prêmio, a JS já estava com quantos colaboradores? Olha, foi nessa época que a gente comprou o terreno lá em cima. Saiu, ainda estava na casa? Não, tá na casa. Já tinha saído da casa? Já tinha saído. Da casa nós fomos para um outro... A casa era 70 metros quadrados. Aí nós fomos para 250, cara. Já deu um up, já estava legal. Eu lembro. Já tinha espaço até para ter sua sala, né? 250 metros era grande. E hoje está com quantos mil metros? Hoje, de área total, 50 mil, né? 50 mil está ficando apertado. 70 metros para 50 mil metros quadrados, viu, gente? Mas aí já estava na casa com 250 metros. Daí nós fomos para... Na época de 2013, que eu ganhei o prêmio, nós já estávamos onde... Era num terreno de 1.000 metros com 700 metros construído. Sim. Né? Aí foi até interessante, porque eu comprei... Era 1.000 metros com 700 construído. Aí eu falei, vamos crescer. Eu comprei um terreno de 5.000 metros. Aí eu falei, poxa, mas né, a gente não vai fazer um monte de coisa. De 1.000 metros para 5.000... Aí eu esqueci esse de 5.000 e fui atrás de um de 50 mil. Já falou, eu quero logo, já que vou fazer. O meu sonho no papel é grande. Eu vou ser mundial. E para ser mundial precisa ser grande. Isso foi você reza para chover e não leva guarda-chuva, né? Então, aí eu achei essa chácara da Nomura Brás, onde eu comecei o trabalho, né? E nós conseguimos comprar na época e aí, assim, passou uns 2 anos, eu até fiquei falei, cara, acho que eu exagerei, né? Porque como vai de 700 metros de área construída, vai construir quanto aqui? Mas hoje não, logo depois eu vi que hoje a gente já deve ter uns 16, 17 mil metros quadrados construídos, né? Então... Sua planta Fabril, você tem uma planta Fabril hoje gigante, né? 17 mil metros quadrados é muito grande. Eu já estive lá, eu tive o prazer de visitar a sua empresa lá, a JAS. A JAS hoje, em 2000, vamos agora chegar aqui dessa planta de 700 para essa de 50 mil, teve algum percalço na mudança? Tipo assim, agora vai mudar para uma de 50 mil. O que a sua esposa, o que a família falou? Não, foi... Acho que isso não teve muito trauma, porque foi um investimento, né? Sim, já. Mas eu me arrependi um pouco depois, porque foi caramba, né? Podia investir. Grande demais. Mas hoje, logo depois, passou 1 ano depois, não. Eu falei, não, tá... Tá o sonho dentro do tamanho do meu sonho. Tá dentro do tamanho, né? Mas, assim, a gente sempre passa por muita... Eu estou contando só as pingas, né, que a gente toma, né? Não estou contando os tombos, né? Então... Mas eu vou fazer uma pergunta agora de tombo para você. Pode ser. A JAS, antes da gente chegar no tamanho que a JAS tem no percalço aí que você é empresário, empreendedor. Pandemia. Como foi a pandemia na JAS? Como você, empresário já de grande porte, como que você se portou durante a pandemia? Então, eu não sei se você sabe, mas a gente teve uma atuação assim bem intensa até na cidade, né, na pandemia. Sim, eu sei que você ajudou
alocar e pagar uma UTI para ajudar no momento mais difícil de Caldas Novas. Você tirou dinheiro do seu bolso, do seu lucro, e bancou, não sei se 50 mil, 100 mil. Eu sei que era caro, um dia de UTI era muito caro. Eu sei que você ajudou a bancar essa UTI para Caldas Novas. Antes disso, Cláudio, como eu tinha feito um programa internacional em Boston, né? Eu conheci muita gente do mundo todo. E quando estourou a pandemia, a gente conseguiu, na época, não sei se você lembra, mas para fazer os testes rápidos, Sim. Era complicado. Inclusive, o Caiado comprou aqui o teste rápido, só que ele comprou o teste errado. Sim. E como eu tinha esses amigos na China e outros colegas, nós compramos o teste rápido de empresa listada na China, né? Entendi. E nós trouxemos um teste rápido muito bom. E aí eu calculei que 1.500 testes rápidos atenderia Caldas Novas. Aí eu comprei, inclusive nós tivemos que pagar segurança para trazer o teste rápido do porto de Florianópolis. Ele chegou lá até Caldas Novas, veio com comboio, porque roubavam o teste rápido. Não sei se você lembra disso. Eu lembro, realmente estavam roubando isso. Porque era raro. E aí, era coisa rara, era coisa valiosa. Aí eu conversei com o prefeito na época, né, o Magal, e eu falei, olha, eu quero doar esse teste rápido, e como a minha experiência maior dos meus colegas dentro da empresa é com pesquisa e desenvolvimento, com ciência, eu acho que eu consigo monitorar a doença, apesar de eu não ser médico, nem infectologista, mas eu consigo monitorar a doença em Caldas Novas. E o Magal ele até viu que eu não tinha ambição política, nada disso, queria só ajudar, então ele falou, não, mete bala, né? E aí ele me pôs no comitê, né? Eu participei do comitê. Sim. E aí a gente foi rodar os 200 primeiros testes. Era engraçado que o pessoal, não sei se você lembra, mas era o banco, supermercado e farmácia que abria. Só. O resto estava tudo fechado. Aí nós íamos testar essas pessoas. Aí muitos falaram, não, eu não quero ser testado porque eu tenho medo de pegar o vírus. Aí eu conversava pessoalmente, né, como eles confiavam em mim, eles aceitaram. Eu falei, olha, não tem risco nenhum, pelo contrário, você está contribuindo. Inclusive, a gente vai ver se você está com vírus ou não. Entendi. Aí rodamos 200 testes e deu tudo zero. Aí eu falei para o prefeito, falei, olha, pode abrir a cidade, porque não tem o vírus e não dá para ficar sem o vírus, né? Tem que entrar. É impossível cercar algo que não se vê. Mas aí é uma longa história aí, né? Aí a gente... E a empresa, a JA assim, se parou todo o parque, como é que foi a empresa? Não, nós paramos acho que 1 ou 2 semanas, foi obrigatório, né? Mas aí como era uma empresa essencial... né? Estava no quesito de essencialidade. No quesito essencial. Sim. Aí a gente abriu de novo e aí eu usei teste rápido também para testar dentro da empresa, né? Os funcionários. Tanto lá em São Paulo, na época a gente já tinha o centro de pesquisa em São Paulo e tinha a unidade aqui em Caldas Novas, então assim, todo mundo que ficava doente eu acompanhava um por um, porque para estar junto, né? Para estar... né? Para ver se precisava de alguma ajuda, alguma coisa, alguma situação. Ou algum parente de algum funcionário. Foi uma época de muita solidariedade, né? Eu acho que a pandemia mostrou que realmente muitas pessoas eram muito solidárias. Né? A pandemia impactou a parte financeira da JAS pelo mundo? Acabou impactando positivamente, sabe, Cláudio? Porque os commodities subiram muito de preço, né? Os produtos subiram muito, realmente. Então, entre aspas, né, para nós... Alguns choravam, outros ganhavam. Né? É a lei natural do comércio. É normal, né? Isso é natural. A JAS hoje... Vamos falar um pouquinho da José Roberto Assi, a empresa, JAS. Ela está com quantos colaboradores em Caldas Novas? Olha, o total é em torno de 330. Mas você tem operações fora aqui também. Então deve ser em Caldas Novas, eu acredito que é uns 220 por aí. 330 total. Porque tem uma operação em São Paulo e você tem operação além de Caldas, é São Paulo e aí onde mais? Curitiba. Nós temos o headquarter em Caldas Novas, né? Nós temos um centro de pesquisa em São Paulo, perto do aeroporto de Congonhas, um em Curitiba, que é dedicado a veículos autônomos, né? E temos uma distribuição em Maringá, e nós temos uma unidade em Córdoba, né, na Argentina, e outra em Dallas, no Texas. Né? Então... Hoje a operação sua
você já está saiu do Brasil. Você tem na Argentina, tem em Córdoba. Isso. E onde mais a JAS? Onde a JAS já chegou no mundo dos negócios? Então, o nosso sonho, a nossa meta, né, é estar em 9 pontos do globo. Né? Então, é ser líder global em tecnologia e estar nos 9 pontos mais importantes de agricultura do globo. Nós já estamos em 4. Né? Quais são? É Argentina, Brasil, Estados Unidos e Canadá. Que a gente está com pessoas lá. Né? Já tem a estrutura, pessoas, pontos de apoio já localizados. Com funcionários, com empresa. Estrutura. Com o braço da empresa JAS Caldas já chegou nesse Já, nós temos uma unidade nos Estados Unidos, tem uma empresa americana, uma empresa argentina, canadense, né? E a ideia agora esse ano é participar. A semana passada eu estava na África do Sul, nós participamos da NAMPO, que é a maior feira da África, né? Sim. E aí vamos participar na Austrália em agosto, e na Rússia em novembro, na China em outubro, na Europa, na Itália em novembro também. Então, esse ano a gente vai para o outro lado do mundo. E para ter, que a gente chama boots on the ground, né? Pessoas pisando lá. Sim. Não sei, em 2 ou 3 anos, mas a gente já vende para essas regiões, só que vende... assim, eles muito compram pouco, eles compram, né? Eles acham o produto no catálogo, na internet e compram. É pouco, né? Mas isso já é um raio-x, já é um radar, né? Não, é bacana pra caramba. A gente, que nem eu fui pra África do Sul, eu cheguei lá, já tinha um monte de produto nosso exposto, né? Já tinha empresa que expõe, então já tá na Austrália, já tem uma montadora a maior montadora de semeadoras da Austrália já adotou o nosso produto. Na feira ela vai estar expondo já um produto nosso. Então isso já ajuda bastante. E como a gente já é muito conhecido nos Estados Unidos, então... Abre alas é muito... os Estados Unidos abre para tudo, né? Entendi. Então, você ia muito para os Estados Unidos, né? Durante a expansão, vamos assim dizer, para lá. Agora que você fixou bandeira lá nos Estados Unidos e que quer galgar o mundo, eu tenho que te fazer uma pergunta. Quando José Roberto Arce olha para aquele, vou dizer, para o mapa mental, você pega às vezes que você falou que você o tem lá, você pega o mapa mental no seu momento de manhã de reflexão, que eu tenho certeza que às vezes você o pega na higiene mental, o que o José Roberto Arce pensa? Você pode compartilhar? O que você vê? O que você sente? Só para inteirar essa pergunta, o que você sente lá no coração, lá no fundo? A minha visão é muito simples. Eu tenho até do lado da minha cama essa visão, esse desenho, né? Sim. Eu quero ser o líder global em robôs agrícolas, né? Então, sim. Em autônomos. Autônomos, veículos autônomos. Então, a gente... No nosso centro de pesquisa em Curitiba, ele é dedicado a veículos autônomos. Sim. Então nós estamos há 4 anos investindo nisso, sem faturar uma arruela, né? Você imagina. Só investimento. Só investindo. Pesquisa, e vai mais até 2028. E só com dinheiro. Investir. E provavelmente, se ninguém lançar antes, e alguns já falaram que ia lançar e não lançaram... É uma corrida contra o relógio também. É uma corrida, que eu acho que nós estamos na frente. Nós vamos lançar a primeira plantadeira autônoma do mundo. Eu estive visitando no sua fábrica e você falou dessa patente. Quantas patentes você já tem hoje no registrado? Quantas patentes? Um pouco mais de 140. 140 patentes? E quantas dessas 140 já estão efetivamente funcionando? A maioria já foi concedida, Eu não tenho o número certo. E produtos que já viraram produtos? Sim, com certeza. Que bacana, José Roberto, que bacana. Gente, eu estou aqui conversando com José Roberto Arce, ele que é um empresário de Caldas Novas, veio de São Paulo para Caldas Novas, construiu família aqui em Caldas Novas, hoje emprega mais de 330 pessoas, é um visionário que tem a mentalidade positiva. Zé Roberto, conta para mim aí 3 momentos bons na sua vida, de lá atrás, 3 momentos bacanas, coisas que te motivaram, coisas que o coração palpita, assim, você falava, foi legal aquilo, foi bom. Conta para mim. Desde o momento, desde
Desde meu a, nascimento, sim. desde a chegada em Caldas Novas De Caldas para cá? Não, tem coisas assim. Desculpa, pode ser desde o nascimento. Vamos voltar a régua desde lá de trás, a sua vida. Não, porque na minha vida aconteceu umas coisas muito, muito diferentes, assim. Então conta, pode, se você puder compartilhar. Claro, com 5 anos eu fui sequestrado, né? Eita, como é que é? Na época eu chamava raptado, né? Você foi com 5 anos? Com 5 anos. Só que meu pai, na época, não tinha nem televisão em casa, então eu acho que ele me sequestrou de bicicleta, né? Como assim você foi sequestrado pelo seu pai? Não, eu fui sequestrado de bicicleta. Como meu pai não tinha televisão, o sequestrador foi me perguntando, né? E eu falei, não tinha televisão. Na época, quem não tinha televisão não tinha recurso. Não tinha dinheiro, era pobre. Então eu acho que, né, não sei se por causa disso, ele me sequestrou um dia e aí ele me deixou na rua, né? Ele me levou lá longe, depois voltou. Eu lembro direitinho do percurso. Lá em São Paulo, eu morava em São Paulo. E foi engraçado que as pessoas de rua assim vinham pedir pão e a gente dava um pão duro, né? Porque já tinha endurecido, né? Aí a primeira casa eu já fui atrás aí eu bati lá e falei, olha, eu queria um pão duro. Eu já falei. Aí, por sorte, o cara era taxista. Um táxi, na época era carro tudo preto. E aí ele falou, mas esse menino aí não tem cara de menino de rua, né? Entendi. Aí ele falou, onde você mora? Minha mãe mandava decorar o endereço. Aí eu falei o endereço e ele me levou. Aí chegou na minha rua, tava cheio de gente, né? Porque eu tinha sumido, Tinha sumido o menino. E eu não sabia. Aí eu falei pro motorista, falei, cara, mas o que aconteceu aqui, né? Deve ter tido algum problema, né? Tá cheio de gente na rua, né? E eu não tinha noção do que... Tinha noção, 5 anos. Então eu brinco assim, que, poxa, eu fui sequestrado e voltei de táxi pra cá. Chique. Chiquérrimo, né? Não, mas é assim, como a gente não tem controle da vida, né? A gente podia ter acontecido podia ter dado uma coisa catástrofe, pior, né? Mas Deus sabe de todas as coisas. Graças a Deus, nós não teríamos esse mega empresário aí tocando isso aí. O que mais você tem? Uma outra experiência muito interessante, porque eu sempre gostei muito de fazer coisas diferentes, né? Sempre fui, assim... Me interessa muito fazer coisas diferentes, né? Muito, né? Então, eu tenho muito interesse em... Então, na época, em 87, eu vim para Caldas Novas. Em 88, eu decidi ir para a União Soviética. Eu ia entrar, eu falei, eu preciso conhecer a União Soviética, porque na época era o comunismo, né? Sim. E tinha os Estados Unidos, eram as duas potências. Se eu não me engano, era o Gorbachev. Era o Gorbachev. Aí eu peguei um avião, tirei férias, né? Fui para a Finlândia e entrei clandestino na União Soviética. Meu Deus, clandestino? Clandestino, porque não podia carimbar o passaporte. Inclusive, porque se carimbasse, eu ia preso, né? Porque na época não podia visitar a União Soviética, não tinha relação. Não tinha relações comerciais. E aí, cara, aí a gente tem que fazer outro podcast para contar só dessa viagem. Não, mas conta um pouquinho como é que... Foi uma loucura. O comunismo realmente... Porque eu fui assim... Poxa, vou ver a segunda maior potência do mundo, né? Fui respeitando. Mas o que eu vi lá... Foi a maior tragédia do mundo. A maior tragédia do mundo. 70 anos enganando as pessoas, maltratando as pessoas. E assim eu vi com meus próprios olhos. E tá aquele negócio de sumir pessoas. Porque eu não fiquei no hotel. Eu andei dentro da cidade legalmente. Você ficou andando? Eu fui, eu já percebi que aquilo ali já... E você ficou lá quanto tempo? Não, fiquei 4 dias só, né? Mas como é que você saiu? Não, aí saí normal também, não tem eles. Para eles o passaporte brasileiro era super top, né? Então, graças a Deus não tinha nenhum problema, o Brasil podia entrar. Podia, mas assim, sumia a pessoa, por exemplo, um amigo meu que é russo, né? Que eu conheci, ele com dor de dente e o dentista dele tinha sumido, ele some com as pessoas, né? Como é que você falava, como é que você se comunicava lá? Você não falava inglês, russo? Né? Eu estudei 1 ano de russo, né? Eu falava um pouquinho, né? Hoje você tem domínio de quantos idiomas? Eu sei que você fala bem o inglês. O português eu tô quase lá, né? Tô quase chegando lá, porque o inglês e espanhol que eu falo fluente, assim. Fluentemente o inglês e espanhol. Que isso abre portas no mundo inteiro.
Você tem vontade? Você já foi na China? Não, nunca fui. Eu vou esse ano a primeira vez. Você vai para a China visitar alguma feira? Nós vamos numa feira agrícola, chama Siame, né? No Sim. nordeste da China. O nordeste da China tem 10 milhões de hectares, né? De alto nível. 10 milhões de hectares. É 1 bilhão de habitantes, né? Tem mais de 1 bilhão de pessoas. Tem que ter plantio demais. Mas não é assim. Pra você ter uma ideia, o Paraguai tem 5 milhões, a Argentina tem 25 milhões, né? Mas vamos ver, né? O que... A China, ela está na vanguarda da tecnologia e com certeza você, além de visitar, você quer levar, eu sei que você quer abrir portas da JAS na China, mas acredito também que a China também vai te dar um insight de muitas tecnologias, já que você é um visionário e gosta da tecnologia. Quando você viaja, assim, vai só você ou a esposa, a patroa vai também? Os meninos vai? Como é que é? Não, o Matheus sempre, de vez em quando, né, ia, porque ele sempre trabalhou comigo, assim, né, gente? Apesar que ele abriu a empresa própria dele também, ele vendeu... A empresa dele é de quê? Ele era uma fintech, né? Uma empresa de tecnologia. De tecnologia para finanças, né? Tá. E ele já vendeu, né? E teve sucesso, um sucesso muito grande. Agora ele está com a gente faz 2 anos. Você comprou o passe dele? Não, ele... Isso, Cláudio, assim... Ele sempre, desde os 10 anos, ele anda comigo, assim, né? Sim. Mas eu nunca... É um convite, né? Eu não... Você nunca impôs para ele para ser o seu sucessor? Não. Eu acho que ele quer, né? Acho que ele gosta muito, apesar que a gente está assim, numa fase muito difícil, né? Hoje a empresa está numa fase muito difícil, porque o agronegócio está terrível, juro altíssimo, né? Com a taxa Selic a 15%, praticamente a 15%, ela está esmagando o empresário empreendedor. Esmaga tudo, Se nós não tivermos a oportunidade em outubro de mudar esse governo, nós não vamos conseguir sobreviver mais 4 anos. Isso é ponto passivo, as contas não fecham, né? Impressionante. Não. E eu vou te dar um dado interessante. Sim. Até semana passada eu estava na África do Sul, lá o juro é 11% ao ano. Né? Lá na África. Que é um país, você vê, um país, né? E o nosso é 15, né? 14,5%. Né? Lá é um país menos desenvolvido que nós. Muito menos. Bem menos, né? Subdesenvolvido, vamos assim dizer. E outro dado. A nossa operação nos Estados Unidos está dobrando de tamanho esse ano. E lá, as commodities estão pior do que aqui. Aí você... Zé, mas por quê? Juro baixo. Juro baixo. No juro baixo, a commodity está baixo, vamos investir para melhorar a produtividade, para colher mais. Então lá está bombando. Apesar que a gente também está lançando um produto novo, tem isso também, né? E aqui no Brasil está, assim... Insuportável. Está insuportável, né? Porque com juro alto... né? Com juro alto, o investidor ele vai deixar o dinheiro aplicado e não vai querer fazer crescimento empresarial. Exato, e o empresário que já está com a planta fabril montada, ele tem que navegar em águas turvas, em águas agitadas. Só que tem um outro porém aí que é interessante. Até minha esposa sempre fala, peraí, o juro está 15% e nós estamos investindo em P&D, 4 anos em Curitiba ali, né? Esse é um outro ponto, quer dizer... O empresário que realmente tem uma visão de longo prazo, ele não para de investir. Sim. Não depende de juro, depende de dólar, né? Sim. Ele depende do plano que ele montou porque senão ele, né? Principalmente o P&D, que o P&D é muito pesquisa e desenvolvimento, é muito de longo prazo, né? Então tem esse lado também. Os agricultores de maior destaque, eles estão investindo, porque eles sabem que a tempestade vai passar. Vai passar, graças a Deus. A tempestade vai passar. Zé, você já em algum momento já pensou em abrir planta fabril no Paraguai para fugir dessa operação maluca do Brasil de juro, igual muita gente? Por exemplo, a Lupo, ela foi para o Paraguai. Ela falou que não aguentou a carga tributária no Brasil e falou, eu vou investir em terra mais propícia. Ou alguma vez passou isso na sua cabeça? Não, passa sim. A gente, se não mudar as coisas, nós vamos ter que mudar para lá. Aí Caldas Novas vai perder uma indústria. Caldas Novas o Brasil vai perder. Porque não tem como. Pelo cenário nacional. Mas eu acho que isso não vai acontecer, né? Eu acho que o Brasil é muito grande, né? E a taxa, o índice de tributação muito grande, né? Eu acho que isso vai retroceder, né? O Brasil está muito atrasado, né? Em tudo. Eu viajo o mundo todo, o Brasil está muito atrasado. Uma política da década de 80,
mentalidade da década de 80, está muito atrasado. Mas o Brasil é grande, né? Tem pessoas formidáveis. O Brasil não quebra porque ele é muito grande. Não quebra de jeito nenhum, pelo contrário. Então, acho que na verdade, nós estamos no fundo do poço, né? Sim. Mas agora vai ser só subida, né? Porque o Brasil está muito atrasado. Inclusive, na Argentina, nós estamos vendendo super bem. Por quê? Por causa da economia, Milei, o novo governo que faz a lição de casa, a economia prospera. Nós temos o Brasil trabalhando nessa forma, e infelizmente isso atrapalha o negócio. Uma pergunta para a gente caminhar para o final da nossa entrevista, nossos últimos minutos de entrevista. Você tem a ver que nossa chique, nós temos até uma bilhetinha aí, um marcador de tempo, chiquérésimo. Zé, você que é um empresário hoje, que já teve momentos conturbados, momentos atribulados, dificuldades durante a sua carreira para ter sucesso, que hoje eu considero você um empresário de sucesso, e você hoje tem o seu mapa mental crescendo vertiginosamente. Se alguém fosse empreender, qual é a dica de sucesso? Qual é o segredo do sucesso para o José Roberto Arce? Olha, primeiro ponto é a ambição, né? Então, não tem como empreender sem você ter ambição. Tem que... Porque, né, eu, por exemplo, daqui 2 semanas vou para a Argentina, né? Sim. A semana passada estava na África, né? Sim. Aí, os meus amigos às vezes falam, pô, mas para que ficar viajando? Então, eu amo isso, né? Eu amo saber que eu vou poder vender para os africanos, vou poder ajudar, né? Então, a ambição, né, e o amor pelo que você faz, senão você não vai pagar esse preço. Então, eu pago um preço que as pessoas acham que é um preço alto. Muitas pessoas... eu lembro que em 2019, eu estava na feira de Hannover, na Alemanha, e aí minha esposa, a gente falando, né, e ela falou assim, vem para casa logo, vamos parar com isso, essa correria, vamos curtir a vida, né? Eu falei, olha, eu tô curtindo. Eu não tenho lugar que eu mais curto quando eu tô no exterior, né, divulgando nossos produtos, né? Eu tô numa curtição, assim. Então, assim, a ambição e você achar o que você sabe fazer bem, igual no meu caso, né? Não ser músico, não ficar teimoso, né? Porque muita gente também quer ser uma coisa que ela não é, né? Então... Ela não. Aquela história, você pode ser o que você quiser, é balela. Não, é balela, mas você, na verdade, você pode ser até muito mais do que o que você quiser. O que eu quero dizer? Se a pessoa deixar ela entender realmente qual que é a missão, aonde ela vai realmente contribuir, né? Ter a ambição disso, né, de pagar o preço, não ser aquela pessoa... A ambição seu é pagar o preço, é levantar de madrugada, é fazer o que tem que ser feito, às vezes sacrificar outras coisas. É esse sentido. Isso, nesse sentido. Aí você... meu avô falava, né, quem corre por gosto, corre melhor. Então é isso, né, a gente vê pessoas fazendo... Às vezes eu vejo uma pessoa, por exemplo, um garçom, aí você fala... Poxa, isso é a coisa mais fácil, só pegar uma bandeja e ficar... Nem um pouco, nem imagine que é uma coisa mais fácil. Uma das coisas mais difíceis do mundo é você ser garçom, né? Isso todo dia, durante 20 anos, 30 anos, sim, entendeu? Servir as pessoas. Então, é a vocação de cada um, né? Também a oportunidade, né? Sim. Mas a ambição, né? A ambição é diferente de ganância, né? A ganância é fim de linha, né? Sim, ser ambicioso é pagar o preço. Pagar o preço. Não é querer nada avançar em ninguém. Ninguém está falando ambição de ter as coisas do outro. E o outro ponto, assim, que a pessoa precisa entender é que ela vai servir, ela não vai ser servida, né? Então, o empresário, ele só rala e só toma tapa na cara, ele apanha o dia inteiro. Então, de noite, diuturnamente, 24 horas por dia. Então, isso é que nem o Rock Balboa, né? É quem gosta de apanhar. Sim. Porque eu gosto. Eu, por exemplo, eu vou contar uma história. Olha que história legal. Ótimo.
Foca no convidado. Em 2002, nós lançamos, na época ainda eu estava na Pioneer e com a Apollo, né? Mas nós já começamos na área de eletrônica, nós lançamos um sensor, né, de adubo. E o nome dele, a gente deu o nome dele de Badeco Eletrônico. Né? Aí, a líder mundial de sensoriamento de semente, adubo, a DK John, vou dar um nome aqui, lançou um folhetim escrito assim, lançou um sensor concorrente nosso e falou assim, ó, esse é o sensor, o resto é Badeco. Chamou o seu produto de Badeco? É. Eu peguei aquele folheto e falei, vocês não deveriam ter feito isso. Vocês não deveriam ter feito isso. Porque se eu estava motivado, aí eu tripliquei. Agora você colocou combustível. Isso era 2002. 2002. E eu sabia que ia demorar. Em 2015, 13 anos depois, nós lançamos o primeiro sensor sem fio e não invasivo do mundo. E wireless, né? Sim. Foi um sucesso, inclusive em 2016 fomos para os Estados Unidos, hoje ele é padrão nos Estados Unidos, todas as máquinas que você vê aplicando adubo têm o nosso sensor, né? E há 5 anos atrás eu estava nos Estados Unidos e um diretor da DK John Mundial, eu passei em frente ao stand deles e ele de longe falou, seu José, né? Falou em inglês, né? Eu falei, sou eu mesmo. Você que é o fundador da JS. Eu falei, Aí eu cumprimentei ele falou, não, poxa, vocês... estão indo muito bem e tal, me elogiou e tal. Eu falei, não, prazer e tal. Depois aparece no nosso stand. Eu não falei nada, obviamente, mas nós já era líder lá. Né? Então eu falei, o Badeco... Se transformou no líder. Tá liderando. Então, assim, o empresário, mas sem agredir ninguém, não é uma competição. É como você já disse lá no início da entrevista, você gosta do desafio. Eu, inclusive, gosto muito da DK John e eles, nossa, são uma empresa formidável, né? E tem muitos amigos lá, e sou amigo desse diretor aí até hoje. Então não tem isso, mas é competição, sabe? É a garra, é a vontade de mostrar, vontade de vencer, né? Então isso precisa ter, né? É a rivalidade, então, a rivalidade natural, Brasil versus Argentina, a Coca versus a Pepsi, McDonald's versus Burger Kings, essa rivalidade. Na verdade, eu acho que o adversário que no mercado de desenvolvimento, ele é uma régua de competição. Se ele avança uma casinha, você avança 2, porque ele melhorou isso aqui, então peraí, eu vou superar ele. E isso massageia o ego, faz bem, né, isso pra gente. Zé Roberto, se você tivesse que voltar lá atrás, em qualquer momento da sua vida, para corrigir, para mudar o curso da história, você voltaria em algum lugar? Você mudaria alguma coisa ou nada? Não mudaria nada, não. Porque, com certeza, né, cometi muitos erros, mas eu acho que a jornada que é o que importa, né? É o caminho, né? O caminho. Eu até falo assim, isso é muito importante, né? Lógico que nós estamos numa época assim que está tudo tão difícil que até... não é uma época ideal nesse sentido, mas mesmo assim é interessante você até fazer essa pergunta. Se me falasse assim, Zé, você tem 1 semana de vida, o que você faria? Eu faria a mesma coisa que eu estou fazendo hoje. Continuaria trabalhando. Eu talvez ia ligar para alguém, despedir de alguém. Então eu vou te fazer a pergunta de uma forma diferente. Como o José Roberto Arce gostaria de ser lembrado depois que você partir? Qual seria a sua epígrafe que você gostaria que tivesse escrito lá na sua lápide? O que você gostaria de ter? Qual a mensagem que você gostaria que fosse lembrado? Então, Cláudio, sendo bem honesto, assim, a minha visão sempre foi de longo prazo, né? Então, e o longo prazo inclui a vida após a morte. Sim. Né? Então, eu acredito em Deus, acredito numa vida após a morte, então... o meu objetivo é morrer agradando a Deus. Sim. Esse é o meu objetivo. Então, e falando assim, entre aspas, né? Não tem nada a ver com empreendedorismo. Sim, isso é a pessoa, é o ser humano. Entende? Então, o empreendedorismo, inclusive, eu sou católico, né? Eu tenho gosto muito de conversar, já conversei com o bispo, com o padre sobre isso. Se a minha missão está certa, né?
E eles indicam que sim, né? Entre aspas, porque tem muita coisa que pode ser corrigida, com certeza. Então, como ser humano, a gente não pode ser materialista e achar que a nossa missão termina quando a gente morre, né? Então, isso que eu vou deixar na Terra, né? Como talvez a JAS, eu acho que ela dura 100 anos, 200 anos, ela é uma empresa que vai ser assim, muito grande, muito consolidada, muito respeitada internacionalmente. Isso não tem valor assim para mim como pessoa, filho de Deus, que vai morrer e vai... Mas, e não é isso que a gente está fazendo. No final, Cláudio, o que vale a JAS? O que valeu? Ô Zé, o que valeu? Se você, né, morrer amanhã, o que... Morreu, pô, não curtiu nem um dinheirinho que você ganhou, né? Não, mas a JAS, no fundo, ela é uma organização, sim, assim como aqui o seu podcast, que estimula as pessoas a crescerem e a ficarem melhores, pessoas mais próximas de Deus. verdade. Então, no fundo, nós somos uma empresa que aproxima as pessoas de Deus e que uma empresa para desenvolvimento humano. Aí você vai falar, então a JAS é uma empresa de coach, né? Não, a gente é uma empresa de tecnologia para ser líder global. Mas tem princípios e tem valores que são que são valorados. Para você ser lançar um produto, você tem que se disciplinar, você tem que falar a verdade. Né? Você não pode mentir, você não pode... Então você é obrigado, né? Você é convidado, na verdade, não é obrigado, a crescer. Sim. Tem muitos colaboradores que eu falo, olha, você vai apanhar porque eu vou te bater, porque você vai crescer. Você quer crescer? Você não vai crescer se eu não te bater. Na empresa JAS, a meritocracia ela é valorizada? Eu não sei se o nome é meritocracia, mas é a pessoa certa no lugar certo, né? Isso é importante, sabe? A pessoa certa no lugar certo. Então, quando você coloca a pessoa certa no lugar certo, ela tem valoração? Sim, porque eu acho assim, todo mundo é certo para algum lugar. Não tem ninguém que não tem valor. Todo mundo tem valor, né? E toda empresa também tem valor, né? Sim. E agora, hoje nós temos empresas, você sabe, desde tráfico de drogas até a Igreja Católica, né? Sim. Nesse meio você tem de tudo. Sim. Então, você vai ter característica para todo tipo de empreendimento, né? Que não sou eu que estou julgando quem que é certo e quem está errado. Então, você tem todo tipo de empreendimento, você tem todo tipo de pessoa. Então, a minha função não é julgar as pessoas como Deus julga, mas julgar elas profissionalmente para colocar elas no lugar certo. Porque a pessoa certa no lugar certo voa. Voa, né? decola. Decola. Você botar o goleiro para atacante não vai dar certo. Exato. É isso aí. Não vai dar certo. Então, não adianta, se você às vezes quer ajudar a pessoa colocando ela num lugar para ajudar, você não está ajudando, você está prejudicando, né? Ela não vai render e vai ser... Vai render, vai atrapalhar os outros, ela vai ficar frustrada, porque não vai entregar, né? Sim. Porque as pessoas seguem quem está vencendo. Se você notar, todo mundo segue quem está vencendo, quem está entregando o resultado. Sim. Então não adianta a gente ficar com essa caridade meio invertida, assim, né? Floreando coisas que não são verdadeiras, que não geram resultados. Zé, eu acredito que a gente já bateu um papo, tem mais de hora que a gente está aqui. Para a gente caminhar para o final, já estamos encerrando o nosso podcast. Qual é a mensagem na sua câmera exclusiva que está aqui do meu lado direito, essa câmera que está aqui? Qual é a mensagem que o José Roberto Assi quer deixar para todo mundo que está assistindo esse podcast? Fique à vontade. Obrigado. Até quero te agradecer, Cláudio. Eu lembro do Cláudio como um dos caras, não sei se vocês sabem, vocês que estão... um dos caras mais inteligentes que eu conheci. Obrigado. A parte, na época a gente chamava de TI, chamava de informática. Informática, né? Esse cara aí já fazia programação e um monte de coisa, né? Então, é muito bom te ver depois de tantos anos, a gente quase não se cruza, né? Exato. Correndo. Eu acho, assim, o que eu podia falar com muita humildade, assim, tem uma coisa que eu acho que é muito importante, sabe? Eu acho que é a coisa mais importante de tudo, né? Que, inclusive, é bíblico, né? Na Bíblia tem 366
vezes a palavra não tenha medo, né? Eu jogaria mais, para não ser tão bíblico, né? Eu gosto muito, eu acho que isso é muito importante do never quit, né? Nunca desista, né? Então, desistir é que é o problema. Entende? Então, não desiste, né? Não desiste, né? Mas não desiste mesmo, você entendeu? Lá você apanhou, você é igual eu lá com o Badeco. 13 anos depois, eu fui dar o troco. Assim, não desiste, né? Não desiste, não desiste, não desiste, não desiste. Never quit, never ever quit, né? Então, isso não tenhais medo, né? Como diz Jesus, como diz, né? Tem 366, um a mais, se eu não estou enganado, né? Do que 365 dias. Então, a gente às vezes entende as mensagens erradas, né? Não estou falando que não tem que ajustar a rota, né? Isso sempre tem, né? Mas se for para dar uma mensagem, never quit. Não desiste. Eu bati um papo aqui com José Roberto Assi, ele que é empresário, ele é empreendedor, um pai exemplar, um marido exemplar, um homem que tem... A gente vê nos seus olhos que você tem garra, que você tem vontade de crescer. E ele compartilhou com a gente aqui um pouco das suas histórias. Pode deixar naquela câmera. Ele compartilhou com a gente um pouco da sua história, um pouco do seu trabalho. Eu quero te agradecer do fundo do coração. Eu sei que sua agenda ela é muito difícil, que você é um empresário, empreendedor de sucesso, um cara visionário, um cara que tem amor naquilo que faz. E eu, do fundo do coração, muito obrigado por compartilhar com a gente nesse episódio do Enquanto Isso em podcast, a entrevista. Serão 60, ou mais de 60 empresários, empreendedores que vão sentar aí nessa cadeira aí para contar um pouco da sua história, para compartilhar um pouco do seu desafio de vida, da história lá de trás, para mostrar que sucesso não acontece por acaso, que sucesso é uma construção, que sucesso é mentalizar, ter um mapa mental, que é nunca desistir, por mais que a vida te bata, que é ser o Rocky Balboa na cena do filme. Não é quanto bater, é o quanto você resiste a apanhar. É sobre isso que a gente falou. Deus te abençoe com muita saúde, com muita longevidade a você, todos da sua família. Amém. Que Deus ponha um manto de proteção sobre a JAS, a todos os 330 colaboradores, que eles estejam abençoados por Deus, protegidos. Eu acredito que palavra tem poder e oração abre portas. Que Deus, amém, na sua infinita sabedoria, leve a proteção para a JAS, que a tempestade vai passar e que bons tempos vão voltar a florir. O Brasil vai voltar a ser verde e amarelo. O Brasil vai voltar a sorrir. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Amém. E a gente vai encerrar a JAS com um vídeo de Caldas Novas para você conhecer as belezas que Caldas Novas tem. Tchau, pessoal. Obrigado. Obrigado. Imagine uma cidade onde a história se entrelaça com a modernidade, onde a natureza se funde com o conforto e onde as oportunidades estão por todos os lados. Bem-vindo a Caldas Novas, o principal destino turístico do Centro-Oeste. Com 112 anos de história, Caldas Novas é uma cidade vibrante e acolhedora. Lar de mais de 100 mil habitantes que prosperam sobre o solo da maior estância hidrotermal do mundo. Nossa cidade é um tesouro escondido esperando para ser descoberto. Caldas Novas nunca para, recebendo mais de 10 milhões de turistas anualmente. Isso mesmo, 10 milhões! Totalizando mais de 78 mil leitos, segundo o Observatório de Turismo do Estado de Goiás. Graças ao seu clima ameno e à constante oferta de atrações, como o Paraíso de Parques Aquáticos, que oferecem águas medicinais únicas, que podem chegar a até 70 graus Celsius. Além disso, é importante mencionar que Caldas Novas conta com o segundo maior aeroporto do estado de Goiás, facilitando o acesso de qualquer lugar do Brasil. Durante o dia,
Desfrute das belezas naturais e atividades esportivas. À noite, mergulhe na vida noturna vibrante com opções culturais e de entretenimento para todos os gostos. Além disso, nossa cidade oferece uma riqueza de opções culturais, como a encantadora Feira do Luar e a animada Feira Livre, onde você pode experimentar o sabor de nossa cultura local. E falando em sabor, nossa culinária é uma fusão de sabores e atende todos os gostos. Nossa cultura é rica e diversa e nossa fé é o nosso alicerce. Caldas Novas se orgulha de estar ao lado do Rio Quente Resort, lar do terceiro parque mais visitado da América Latina e que está entre os 10 parques mais visitados do mundo. O que nos separa é o majestoso Parque Estadual Serra de Caldas, um santuário de belezas naturais que será administrado por empresa privada que visa principalmente a vida selvagem preservada, exploração do potencial turístico e desenvolvimento econômico. Mas Caldas Novas é muito mais do que lazer e diversão. Aqui encontramos educação de qualidade com faculdades de renome. Moradia segura também faz parte da vida do cidadão caldasnovense, pois aqui está localizado o 19º Comando Regional da Polícia Militar, atendendo 11 cidades à nossa volta e tornando aqui um lugar de tranquilidade. Caldas Novas não apenas acolhe, mas também gera oportunidades. Nosso crescimento econômico é notável, com a cidade expandindo incríveis 40% em apenas 12 anos. Isso mesmo, 40% de crescimento em apenas 12 anos. Grandes empresas florescem aqui e o agro é uma de nossas potências, tornando-nos uma das maiores exportadoras de grãos do estado de Goiás. Conheça de perto Caldas Novas e descubra um lugar onde o passado se encontra com o futuro, onde a natureza e a prosperidade caminham de mãos dadas. Caldas Novas é mais do que uma cidade, é um convite para um futuro brilhante. Faça parte desta história.